Bem-vindos ao Conversa da Tarde. Estamos no ar com mais um programa ao vivo aqui na sua IPP TV. Quero te convidar a deixar um like nessa transmissão aqui, já de início. Eu sei que você vai gostar do nosso bate-papo, eu sei que vai ser uma tarde muito edificante para você. Então, pela fé, já deixa um like aqui nesse vídeo. Deixa também um comentário aqui no nosso chat, falando o seu nome, a cidade de onde você tem acompanhado a nossa IPP TV, porque a gente quer te conhecer, né? Daqui a pouquinho eu vou ler os nossos comentários. Aproveita também e manda esse link para alguém que precisa assistir esse programa, precisa descobrir a IPP TV, então já aproveita, pega o link e dispara aí no WhatsApp, porque hoje a gente vai falar justamente a respeito de coisas que nós digitamos. O que será que nós temos digitado aqui, como nós temos usado as redes sociais, como nós temos nos relacionado com a tecnologia, né? O tema do programa de hoje é os dedos digitam o que está em nosso coração. Essa é uma realidade. Eu sei que em algum momento a gente pode dar uma disfarçada, né? Digitar algo bonitinho quando o nosso coração está ali cheio de ira, de raiva, e os nossos dedos fazem o contrário, né? A gente tenta manter uma aparência nas redes sociais, a gente tenta disfarçar um pouco o que está acontecendo conosco, mas a verdade é que quando nós entramos em uma discussão, quando algo nos desagrada, quando a gente perde esse controle de nós mesmos, acabamos digitando, falando coisas que não convêm, mas essas coisas, elas só foram digitadas, só foram reveladas através da nossa digitação aí, do nosso comentário em um post, da nossa mensagem para um amigo. Só digitamos o que digitamos porque isso está em nosso coração, porque é aquilo que nós estamos sentindo, né? Estamos parafraseando aí Mateus 12:34, que diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, certamente, nos tempos que nós vivemos, nesses tempos modernos, os nossos dedos também digitam aquilo que está em nosso coração. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, e o nosso convidado você já conhece, já participou de outras conversas da tarde, já participou de outros programas também da nossa TV, um pastor muito querido nosso, Helder Cardim, ele que é chanceler das Escolas Teológicas do Palavra da Vida Brasil, é também professor e pesquisador lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e eu quero dar uma boa tarde e dizer que seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Helder. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Marcos. O privilégio é meu. Certamente uma alegria poder voltar aqui no Conversa da Tarde. Eu não precisa imaginando o que seria a nossa dinâmica de vida hoje sem as redes sociais, sem o ambiente da internet, né? Pelas facilidades que a gente tem pela internet, a proximidade que temos de pessoas por meio dessas redes sociais. Então eu diria que é um recurso fabuloso que Deus tem dado à nossa geração, mas que, como qualquer outra área, certamente um desafio expressar o nosso compromisso com Jesus também nesse ambiente. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo, Marcos. Privilégio poder dividir com vocês esse tempo aqui. Excelente. Enquanto a gente vai colocar um chat, uma pergunta aqui no nosso chat para o pessoal de casa ir respondendo, eu já quero saber do senhor, pastor, o que será que as nossas postagens falam sobre nós? Joia. Eu fico pensando muito, Marcos, se aquilo que postamos é apenas a expressão de uma opinião momentânea, pontual que temos sobre aquilo que estamos postando. Isso pode ser uma foto, isso pode ser um comentário, isso pode ser um texto, ou o quanto disso que nós postamos reflete a maneira como estamos enxergando a vida, a oportunidade que estamos vivendo naquele momento. Por que eu falo isso, Marcos? Eu vejo que muita gente acredita que seja possível de, no ambiente virtual, desvincular as realidades da nossa vida pelo que estamos passando no nosso coração, na nossa mente, nossas convicções mais profundas. Tanto é que às vezes pessoas usam, né, a vida real ou o ambiente virtual / digital. Então, nisso que você perguntou, eu tranquilamente diria o seguinte: nós não simplesmente postamos opiniões ou curtimos fotos. Nós expressamos convicções e a nossa percepção da realidade quando postamos um comentário, curtimos uma foto, conversamos com alguém,
mandamos uma figurinha ou lemos um texto, seja lá o que for, né? Então eu vejo que o ambiente virtual é mais um dentre muitos que expressam a realidade da nossa vida, sem esse desvincular da vida real da vida digital barra virtual, né? Talvez isso era muito real há algum tempo atrás, quando a internet estava surgindo, né? Eu sempre fui um entusiasta da tecnologia. Eu uso o computador desde quando ele surgiu, até quando nós programávamos com um tecladinho conectado na televisão e não existia nem disquete, era fita cassete. Então eu uso o computador desde essa época, fui programador já. Então eu sempre fui um entusiasta da tecnologia. Eu percebo que quando surgiu, desde lá de trás, a BBS, né, que é um estágio embrionário do que veio a ser a internet depois, muita gente acreditava que a vida virtual, digital, não era a vida real. Tanto é que a ideia de um avatar surgiu nesse contexto, né? Avatar é o meu personagem digital, que não equivale à minha vida pessoal. Então, muita gente criou na mente essa ideia de que ele pode ter uma identidade no mundo digital barra virtual e uma identidade no mundo real físico. Mas eu vejo que a vida cristã não permite isso, né? A nossa compreensão da realidade em e por meio de Cristo não permite esse desvinculamento do real para o virtual. Ou seja, o que eu posto, o que eu curto, a opinião que eu emito ou o relacionamento que eu desenvolvo por meio das redes sociais expressam tanto a realidade do meu coração quanto quando eu estou dirigindo o meu carro, conversando com a minha esposa ou os meus filhos, ou dando uma aula, ou seja lá o que for, em termos profissionais de cada um, né? Então eu vejo que ela expressa mais uma dentre muitas áreas da nossa vida real. E cada vez mais, pastor, isso se torna confuso para nós, né? Quanto mais a gente tenta dividir esse real do virtual, mais difícil fica com o avanço da tecnologia, né? A gente já está aí começando a falar de coisas como metaverso e etc. E a gente vai vendo que até o nosso esforço de tentar dividir essas duas coisas vai ficando cada vez mais complicado, né? E o senhor acha que isso pode gerar em nós, assim como cristãos, uma crise de identidade, talvez assim, ter cada vez mais essa dificuldade de saber quem sou eu realmente, né? Essa mistura entre real e virtual pode gerar, não só na juventude, né? Porque hoje, quando a gente fala de internet, a gente está falando de toda a faixa etária, né? Minha mãe está super presente nas redes sociais. Então, assim, a gente está falando de todo mundo, né? Essa crise de identidade pode chegar. Pode. Eu estava pesquisando recentemente para um determinado trabalho, Marcos, sobre a influência dos filtros de Instagram na autopercepção, a maneira como as pessoas se enxergam, bem como o crescimento do nível de insatisfação das pessoas com o seu corpo, tendo em vista os influenciadores ou as pessoas que os usuários seguem, né? Então essa sua pergunta ela é extremamente pertinente em muitos âmbitos. Desde aqueles a quem seguimos como os nossos influenciadores, e pouco importa, Marcos, se é cristão ou não cristão, se é na área do nosso trabalho ou mesmo um pastor, um teólogo que nós gostamos. Eu percebo que existe muito da projeção mental ou da expectativa de vida para com a vida daqueles que nós seguimos. E muitos então acabam se apresentando numa determinada realidade no mundo virtual que não equivale ao seu dia a dia. Tanto em termos de comportamento, quanto em termos de costumes, padrão de gastos. Haja vista, por exemplo, como cresce o chamado turismo instagramável. O que é o turismo instagramável? É desde o restaurante que pessoas escolhem, até as viagens que elas fazem, se renderão boas fotos ou não para elas postarem no Instagram. Estava acompanhando, na verdade, de 3 anos atrás, antes do Covid,
sobre o que levavam pessoas a irem para o Lollapalooza, aquele evento musical na cidade de São Paulo, que inclusive aconteceu recentemente, né? A conclusão foi de alguns pesquisadores que acompanharam pessoas durante o Lollapalooza é que muitas dessas pessoas estavam mais preocupadas com as experiências que elas postariam ao estarem no Lollapalooza do que propriamente delas curtirem o show por elas mesmas. Não vou entrar nem no mérito da qualidade do show, porque realmente não é o nosso propósito aqui. Mas olha que interessante, as pessoas estavam mais preocupadas em aproveitarem do Lollapalooza por meio das fotos e comentários que elas postariam nas suas redes sociais do que pela experiência em si de estarem lá. E eu vejo que isso acontece com os filtros que as pessoas usam no Instagram. Eu confesso que eu não sou o maior usuário de Instagram, eu tenho um uso bem profissional mesmo, né, mesmo do Facebook, mas olha que interessante, as pessoas estão preocupadas como os outros a verão, então elas preferem colocar um filtro que aperfeiçoa os traços faciais, elas preferem postar fotos que captem um momento de extrema alegria ou euforia, mas não necessariamente de retratarem ali a realidade das suas vidas, suas limitações, eventualmente suas dificuldades, que é um outro ponto interessante para a gente conversar, surgindo a oportunidade, sobre o quanto pessoas têm usado erroneamente as redes sociais para desabafarem, para conversarem com qualquer pessoa que tenha ouvido, né? Mas nessa fronteira que você falou de certa confusão da nossa vida presencial com a vida online, eu percebo nesses aspectos, aumento da insatisfação das pessoas com o seu próprio corpo, a escolha do lazer ou do restaurante em função da foto que vão postar. Quer ver outro detalhe interessante, o Marcos? Muitas pessoas apagam posts, seja Facebook ou Instagram, né, que são as nossas redes sociais mais atuais, caso não tenham atingido um determinado número de curtidas em função de X tempo. Ou seja, elas não postam simplesmente para compartilhar, elas postam para medir a popularidade e a aceitação delas. O que não me parece ser tão gritante assim na dinâmica dos nossos relacionamentos pessoais, presenciais. Na rede social parece que a intolerância ao erro é muito maior. Haja vista a cultura do cancelamento, né? Como a gente presencia em muitos casos. Então, essa fronteira, ela está realmente muito nebulosa, a tal ponto de algumas pessoas já não conseguirem mais se verem, senão por meio de filtros, né? Interessante, algumas complexidades e algumas tiranias que as redes sociais trazem, né? E essa questão do filtro, pastor, é muito interessante, porque às vezes a gente não tem a maldade, né? A gente não acha que não tem nada demais colocar um filtro, dar uma afinada no nariz, no corpo, né? Dar uma emagrecida ali na foto e tal. Mas quando a gente está fazendo isso, talvez isso revele algo sobre o nosso coração, como o senhor falou, né? Talvez isso esteja mostrando aí uma insatisfação que temos com o nosso próprio corpo, uma vaidade que está ali encoberta, mas é difícil da gente assumir isso. Colocando no filtro parece ser mais inocente a nossa ação. Nós não estamos demonstrando com os nossos lábios a nossa insatisfação, né? Mas na nossa ação nós estamos fazendo isso, né? É verdade. Criou-se até o termo photoshopar, né? Interessante como nós transformamos em verbos até softwares que usamos para o trabalho, né? Photoshopar é você fazer todos os ajustes da imagem, como você falou, o emagrecer, o clareamento da pele, retirar as rugas, porque me parece, como você mencionou, pessoas não estão dispostas a lidarem não apenas com a realidade de si mesmas, quanto a reação das pessoas, a realidade que nós enfrentamos, né? Então é como se nós criássemos um universo que só existe na nossa mente e é
esse é o que nós queremos comunicar com as pessoas, ou para as pessoas, porque nós não estamos dispostos a lidar por nós mesmos com a verdade a nosso respeito e muito menos com a opinião das pessoas sobre nós, né? Eu confesso, eu uso muito mais Twitter do que propriamente outras redes sociais, uma pelo dinamismo do Twitter, eu sou muito mais texto do que foto, e uma das coisas que eu gosto do Twitter é a sequência de comentários que vem logo abaixo a postagem. Existe, Marcos, como você mencionou, às vezes uma impiedade nesses comentários, demonstrando que nós não estamos interagindo com ideias, nós estamos atacando pessoas. Nós não estamos discutindo opiniões, nós estamos levando para o texto, para o comentário ou para a foto, nossa completa rejeição do indivíduo que postou. Então, muita gente, para não ter que lidar com esses comentários maldosos, que acontecem na maioria dos casos, ou para não lidarem com comentários verdadeiros, elas preferem, então, usar um filtro, modificar a foto, não retratar a realidade. Tanto é que, alguns anos atrás, começou-se, até muito entre algumas modelos, algumas artistas, a hashtag NoFilter, né, sem filtro, postando quem elas são de fato, né? É interessante, mas também parece ser um movimento de orgulho individual do que propriamente para lidar com a realidade. Então é muito complicada essa área da rede social, da postagem, do comentário. Como eu mencionei, eu não sou das pessoas mais ativas em comentários, mas muitas das pessoas que eu sigo, mais na área da informação, eu gosto de ler os comentários, porque tem muita gente que acrescenta aquela opinião. Mas a agressividade, a maldade no falar é impressionante, né? Eu fico pensando, o quanto aquele que faz esse tipo de comentário maldoso não está querendo lidar com a opinião, ele está querendo agredir a pessoa, né? Então esse lidar com a realidade da opinião dos outros não parece ser uma das nossas preocupações. Pelo contrário, queremos mascarar o máximo possível para que a verdade surja com menor intensidade. Então as pessoas vão comentar generalidades. Que legal, muito bom, parabéns, né? Parece que isso satisfaz quem posta muito, né? Verdade. O senhor citou aí o Twitter, né? E a gente sabe que ele é uma das redes sociais onde mais se destila ódio, né? Onde mais as discussões são acaloradas. E, claro, isso acontece nas outras redes sociais também, né? Mas a gente tem, acho que um filtro menor ainda no Twitter para se falar o que se pensa. E algumas ocasiões, algumas situações que acontecem no nosso cotidiano, na política, no entretenimento, enfim, coisas que nos rodeiam, às vezes exigem de nós um posicionamento. E como a gente pode fazer, pode se posicionar, pode utilizar as redes sociais, até mesmo o Twitter com poucos caracteres ali, como a nossa fala, o nosso posicionamento pode ser feito de uma forma íntegra, sem ser destrutivo, arrogante, como a gente pode se posicionar de maneira bíblica, quais são os limites, quais são os cuidados que como crentes a gente precisa ter para isso. Joia. Por exemplo, o versículo que você lembrou, a gente aqui no início da conversa, Marcos, para mim é sempre o ponto de partida. A boca fala do que está cheio o coração, os olhos veem o que o coração deseja e os dedos teclam o que está cheio o coração. Então, a avaliação do coração, uma avaliação sincera, honesta, é sempre importante. Avaliar por que eu vou comentar o que eu vou comentar. O quanto isso reflete, talvez, um coração amargurado, um coração descontente ou ingrato, um coração maldoso contra o outro. É esse vasculhar do coração que Deus faz em nós e conosco por meio do Espírito Santo. E eu vejo, como eu mencionei na primeira pergunta, Marcos, que a rede social é só mais uma dentre muitas áreas das nossas vidas que nós temos o privilégio e a oportunidade de glorificar a Deus. Eu não glorifico a Deus mais no meu trabalho do que no Twitter.
Eu não deveria pensar assim, o Twitter ou o Instagram, Facebook, são também âmbitos nos quais o meu compromisso com Deus, a transformação da minha vida em Jesus e a glorificação de Deus deve ser manifesta. Então eu avalio tanto o meu coração, quanto eu penso na oportunidade que eu tenho de usar esta plataforma para expressar a excelência da obra da salvação de Jesus em meu favor. E eu penso também no terceiro ponto, a respeito daquilo que J.I. Packer, um teólogo dos mais importantes do século XX, quando ele escreve um livro sobre os puritanos, chamado Entre os Gigantes de Deus. Logo na introdução, Marcos, ele fala um pouquinho sobre o que podemos esperar da leitura desse livro, que eu recomendo demais. Entre os Gigantes de Deus é uma coletânea de artigos do J.I. Packer sobre a vida dos puritanos e as muitas áreas de suas vidas, como eles viviam, como eles entendiam biblicamente ou teologicamente essas áreas da vida. E num determinado ponto na introdução, o Packer diz o seguinte, que aqueles que ensinam da palavra de Deus, aí ele está falando no contexto dele, né? E na época, um pouquinho antes das redes sociais, seja da sala de aula, ou da poltrona em que se assenta, ou da imprensa para a qual escreve, então vamos contextualizar aqui as redes sociais aí no ambiente virtual, devem pensar muito profundamente no impacto que aquilo que elas falam ou escrevem terão sobre o povo de Deus. Ou seja, eu não estou olhando simplesmente para o que eu escrevo por mim, senão também o impacto daquilo que eu escrevo terá na vida de quem lê. Nós não deveríamos simplesmente postar algo porque queremos jogar no mundo para nós mesmos uma ideia. Porque isso for verdade, é melhor guardar para si. Porque se nós postamos, nós temos a expectativa de que pessoas vejam ou leiam. Então o que o Packer está dizendo é, então pense no impacto que isso que você escreve terá sobre as pessoas que lerão. Então se eu carrego ódio, maldade, perversidade no falar ou no teclar, certamente isso impactará negativamente as pessoas. Não, negativamente não no sentido de pensamento positivo ou cabeça com pensamentos negativos. Não, eu talvez não edifique. É aquilo que Paulo fala em Efésios, capítulo 4, verso 29. Né? Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Como estamos contextualizando para o teclar, que ninguém tecle nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade e que transmita graça aos que ouvem. Isso quer dizer que eu tenho que postar, comentar aquilo que edifica o povo de Deus, que expressa o Evangelho. Isso não quer dizer que eu não possa postar algo divertido ou bem-humorado, que eu só devo postar versículos bíblicos ou comentários teológicos. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo a partir da ideia do Packer é que aquilo que eu digito, aquilo que eu falo, precisa levar em conta quem lê, para que eu comunique uma visão correta a meu respeito. Né? A santidade de Jesus em mim, minha preocupação com a glória de Deus, meu propósito com a edificação do povo de Deus, e não simplesmente postar por postar. Eu vou falar um pouquinho, eu vou mencionar agora um termo que eu uso, às vezes aqui na minha casa, com os meus filhos, tenho 2 filhos jovens já, ou mesmo na igreja que eu pastoreio, o seminário onde eu ensino, que é o seguinte, tem muito crente, especialmente esses pitaqueiros de internet, que parece ter um espasmo mental e vai lá para a rede social e posta qualquer bobagem. Isso não faz o menor sentido, porque aquilo que eles estão postando não necessariamente carrega a boa visão que as pessoas têm que ter do Evangelho, o fundamento da boa doutrina, ou a preocupação com a edificação do povo de Deus. Se ele carrega só alguma ideologia, crítica política, ou crítica a igrejas, crítica
a outras pessoas que pensam teologicamente diferente, eu me questiono o seguinte, Marcos, qual a necessidade disso? Parece que nós fizemos da internet a arena pública do Evangelho. Não para que propaguemos o Evangelho, mas que façamos do Evangelho o motivo da discórdia, o que não faz o menor sentido, pensando nas oportunidades que Deus dá para a gente nas redes sociais. É interessante, às vezes, até como outras tradições religiosas são muito mais recatadas ao não usarem as redes sociais para se agredirem, quando parece que muitos dos cristãos usam justamente a rede social para trazerem à tona suas entranhas. Isso não faz o menor sentido. Isso é vergonhoso para o Evangelho. Né? Eu sei que é muito pesado e sério o que eu estou dizendo, mas é assim que eu vejo. Existem coisas que nós deveríamos lidar pessoalmente. E é o quarto ponto e último aqui que eu lido nessa sua pergunta. Né? Quando eu pondero no impacto que aquilo que eu vou falar ou escrever tem sobre o povo de Deus, eu vou ter que discernir quais são os melhores ambientes ou oportunidades em que eu devo falar aquilo que eu vou falar. E eu vou dizer, nem sempre a internet, nem sempre a rede social é o melhor local. Às vezes é melhor eu conversar pessoalmente. Eu lembro uma vez, dentro disso que eu estou falando, uma dessas páginas, alguma coisa da zoeira, né? Impressionante como surgiu, né? Algum conceito teológico da zoeira. E uma dessas páginas deu um tag no meu nome dentro de uma discussão teológica. E eu escrevi direto para a pessoa, falei, olha, eu te dou meu endereço, se for necessário eu pago para você vir na minha casa, mas se você quer realmente lidar comigo com essa questão, vamos conversar pessoalmente. Não me parece que nessa sua agressividade a internet seja o melhor ambiente. E para mim não é, porque isso não é o Elder. Eu estou preocupado com a edificação do povo de Deus. Eu não estou preocupado simplesmente em fazer da internet a arena da discórdia ou para nos degladiarmos teologicamente. Então o que o Elder faço é discernir qual é o ambiente mais adequado para lidar com algumas dessas questões. Veja, por exemplo, quantas famílias levantam discussões completamente sem sentido no WhatsApp. Não, procure no particular. Né? Ou, como eu digo, não joga na roda, não. Não há necessidade, porque o impacto público daquilo é completamente desnecessário. Então, eu tento discernir quais são os melhores ambientes para lidar com essas coisas. Alguns dos ambientes passarão exclusivamente por nossas igrejas locais. Por que expor e lidar com irmãos em Cristo que congregam na mesma igreja, se encontram semanalmente, mas usam da internet o ambiente da discórdia? Isso não faz sentido. O nosso compromisso da Irmandade em Cristo transcende a internet. Isso quer dizer que nós não podemos usar da internet ou qualquer uma de suas redes sociais para nos degladiarmos. Se temos algum motivo de queixa, como Paulo vai dizer, como Jesus vai dizer, vai e trate pessoalmente com o indivíduo. Né? Então, esse quarto ponto para mim é muito importante, discernir os ambientes específicos em que cada uma das conversas, discussões, opiniões deve acontecer. Excelente, pastor. Eu fico aqui pensando como refletir sobre esses pontos nos evitaria tantas confusões, tantas brigas, tantas pessoas machucadas, né, por essa guerra de palavras que até entre irmãos mesmo acontece, né? Até é fácil presenciar, infelizmente, crente discutindo com crente, seja qual for o motivo, até mesmo por doutrina nas redes sociais. E como o senhor bem falou, nós precisamos dessa sensibilidade, né, de identificar qual é o espaço para se debater cada coisa e de que forma fazer isso, né? Mas o fato é que tem muita gente machucada aí por conflitos de redes sociais, por guerras de palavras, tornam-se pessoas feridas, mas ainda assim existe parte
de nós, crentes, que tem uma filosofia de que a rede social é minha, então eu faço o que eu quiser. Geralmente são aquelas mesmas pessoas que têm dificuldade em prestar conta da sua própria vida, que levantam a bandeira que dentro da igreja ninguém tem a ver com a sua vida, ninguém deve se meter, né? Que cada um deve olhar para si mesmo, para o seu próprio pecado, e aí distorcem textos bíblicos para justificar esse pensamento, né? Olha a trave do seu olho e etc. Mas o que a gente pode falar para essas pessoas que têm essa filosofia? A rede social é minha, eu posto o que eu quiser. Quem me segue precisa estar dentro das minhas regras, né? Porque ali é um ambiente particular, privado, e ninguém é obrigado a seguir, etc. Como a gente argumenta com uma pessoa que pensa dessa forma? Muito bom. Marcos, eu acho que a sua opinião ela é perfeita. E ela parece estar bem dentro daquilo que a gente enfrentou. Acho que foi em 2015, posso estar equivocado, aquele meu movimento pró-aborto, meu corpo, minhas regras. Né? Esse comentário que você fez, lamentavelmente, retrata muito bem a mentalidade de muito crente. Do jeito que não é meu corpo, minhas regras, não é minha internet, minhas regras. Minha bolha do Twitter, ou minha bolha, seja lá de que rede for, minhas regras. Porque, na verdade, como eu já mencionei, é mais uma dentre muitas áreas em que a glória de Deus deve ser manifesta. Então quer dizer que meu dinheiro, minhas regras, e pouco importa o uso que eu faça do meu dinheiro, minha sexualidade, minhas regras, pouco importa do que eu faça da minha sexualidade, isso não faz sentido. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma mente, Deus nos redimiu em Jesus, para que Jesus seja não apenas Senhor da nossa alma na eternidade, senão também Senhor dos nossos dedos enquanto teclamos. É aquela ideia do Abraham Kuyper, né, no seu livro Calvinismo, que é um livro sensacional, que reflete a aplicação da cosmovisão calvinista em muitas áreas da vida, e no início do século XX não tem rede social. Então vamos aplicar o Kuyper para as redes sociais, que não existe centímetro quadrado na experiência humana em que Cristo como Senhor não reclame para si é meu. Ou seja, a minha rede social é um ambiente no qual a minha salvação em Jesus deve ser manifesta. Então não são simplesmente minhas regras. Como eu não faço isso do meu corpo, não faço isso do meu lazer, olha que interessante, até de repente válido para um bate-papo um dia, né? Uma conversa aí gostosa desse meio de tarde. Tem muito crente que acha que o que ele assiste na Netflix dele, nos serviços de streaming, é problema dele, porque isso é só um momento de lazer, não estou levando nada a sério. Não, Cristo é Senhor também do nosso lazer. Assim como Ele é Senhor do nosso corpo, do nosso casamento, do namoro, da direção do meu carro, do meu comportamento no trabalho e do que eu teclo nas redes sociais. Então, não é minhas redes, minhas regras, como não é meu corpo, minhas regras, não é minha família, minhas regras, não é minha sexualidade, minhas regras, mas é a glória de Cristo manifesta no redimido, sendo expressa por meio das redes sociais, ou seja lá de que área for. E como você falou, ô Marcos, quando a pessoa departamentaliza a vida desta forma, ela caiu num laço extremamente perigoso, porque do jeito que ela departamentaliza a rede social, ela vai departamentalizar o namoro, o casamento, o trabalho. Como, por exemplo, tem muita gente que diz, né? Não, mas se eu não seguir a ética do mundo corporativo, eu não sobrevivo. Ou seja, então existe uma ética no mundo corporativo que pode se opor à ética de Cristo, e que tudo bem, porque afinal de contas, se eu quero subsistir ou sobreviver no mercado de trabalho, no mundo corporativo, eu tenho que seguir essa ética que é contrário ao Evangelho. Isso não faz sentido. A vida cristã não é uma vida cheia de departamentos em que o Evangelho é um dos departamentos. A vida cristã é definida pelo Evangelho, que então define como lidamos com cada um dos seus departamentos, das suas áreas, âmbitos e expressões, né? Excelente.
Pastor, a gente comentou aqui sobre como alguns debates eles precisam ser feitos presencialmente, né, pessoalmente, olho no olho, porque as nossas digitações correm esse risco de serem interpretadas de formas diferentes. Às vezes, o nosso objetivo nem é ser arrogante, né, mas a leitura pode dar esse tom, a depender da interpretação de quem está lendo e etc. E o senhor até comentou de como, às vezes, o WhatsApp da própria família ali, né, acontece conflitos e etc. Como a gente pode perceber qual tipo de diálogo é propício para ser debatido na internet e quais deles precisam dar uma pausa ali e ser chamado, ser convocado para uma conversa presencialmente? Que o grau de complexidade e certa periculosidade do termo é um bom critério. O que eu quero dizer por complexidade? Eu vou citar um exemplo. Ontem eu tinha que conversar com um amigo para tomar uma decisão em conjunto com ele, né, sobre o ministério da igreja, e eu preferi telefonar e não apenas digitar. Eu poderia digitar, não era assim algo muito problemático, mas a ação e reação mais imediata do pergunta, responde, qual o desdobramento disso ou a implicação daquilo, é muito mais proveitoso do que a digitação. Não porque a digitação poderia ser mal interpretada, mas é que ela não dá a fluidez que um diálogo ao vivo, foi no caso por telefone, né? O diálogo ao vivo permite esse questionamento, pensar no desdobramento, o que no texto nós nem sempre vamos fazer. Nós somos concisos demais para expressarmos a opinião toda e por isso muito rápidos para julgar, mesmo que não tenhamos entendido. Então tem coisas que pela complexidade, pela periculosidade do assunto, né? Tem assuntos que são perigosos, não tem porquê jogar na roda ou compartilhar tão sucintamente que vai dar margem para más interpretações. É melhor telefonar, esperar um contato pessoal, que eu acho que é muito mais válido. E eu não estou dizendo aqui que eu venho da geração passada, né? Eu sei, pela minha idade, Marcos, eu sou um imigrante digital. Embora, como eu falei, eu cresci com a tecnologia, eu passei por todos os níveis de envolvimento com a tecnologia, né? Então eu me considero uma pessoa muito conectada, muito ligada à tecnologia. Mas, o que eu vou dizer agora, talvez a geração mais nova poderia discordar. Eu creio que existem coisas que não se discute virtualmente, não se discute digitalmente, porque o olho no olho, o tom de voz, a oportunidade de ação e reação, seja presencial ou pela fala, dão uma fluidez muito maior e permitem que, então, más compreensões não aconteçam. Esses são alguns critérios que eu uso. Se são assuntos tensos, complexos, perigosos, eu prefiro não digitar, porque eu vou digitar tão pouco e tão rápido que eu não me farei entendido como eu gostaria. E tem coisa que eu quero ouvir a opinião do outro. Eu quero saber das suas reações. Problemas familiares nunca é um tema que deveríamos discutir digitalmente, mas muitos aproveitam do ambiente digital porque às vezes até nem teria coragem de lidar pessoalmente, né? Alguns até falam, é um cordeirinho presencialmente, é um leão por trás do teclado. Agora, pessoas que agem assim, elas não demonstram que entenderam a realidade multifacetada de suas vidas, mas em que Cristo é Senhor sobre cada uma delas. Eu não posso ser um leão na rede social, atrás de um teclado, e um cordeirinho presencial, porque eu não teria coragem de falar a verdade. O meu compromisso com a verdade independe se eu estou presencial ou online, se eu estou digitando ou falando, se ninguém está me vendo ou se estão me encarando. Então eu diria que
a complexidade do problema ou a periculosidade da minha opinião de ser mal entendida, deveriam ser alguns critérios dizendo não poste isso, não comente aquilo. Eu vejo às vezes muito sarcasmo, muita ironia, né? Ironia e sarcasmo são palavras travestidas muitas vezes de ódio, de amargura, né? De sadismo. Isso é aquilo que Paulo fala, né? Essas coisas são coisas que os incrédulos praticam, que elas nem passem perto dos santos, né? Então, eu acho que a gente poderia ter um funil, a gente poderia ter uma peneira aí muito mais fechadinho, permitindo que nós postemos bem menos coisas complexas, tensas, agressivas do que talvez façamos, né? Verdade. Pastor, e para encerrarmos aqui esse papo que foi tão edificante e tão bacana, eu queria que o senhor nos desse passos assim para como atingir essa maturidade que se exige para cumprir tudo aquilo que nós conversamos aqui. Nós sabemos que talvez essa maturidade seja inclusive espiritual, né? Não só maturidade digital, de discernir o que postar, quem seguir, o que comentar, de que forma comentar, quais polêmicas se envolver, quais se abster. A gente precisa dessa maturidade digital nas redes sociais. Como a gente consegue alcançar isso? Como a gente consegue atingir um nível de maturidade para não ferir o outro, para não pecar, né? Para dar um bom testemunho cristão na internet? Como muitas áreas da vida, Marcos, eu vejo que a maturidade ela é progressiva, né? Ou seja, nós passaremos por diversas experiências nessa área em que eventualmente acertaremos e erraremos. O que eu diria é o seguinte: entenda que, eu vou falar entenda não necessariamente para você, né, mas para todos os nossos espectadores aí, eu diria o seguinte: entenda que a rede social é mais um dentre muitos âmbitos em que Cristo é Senhor. Ou seja, não é tuas redes, tuas regras. Em alguma medida eu vou aqui resumir um pouquinho do que eu falei. Segundo, por isso, é uma área em que a glória de Deus por meio de Cristo deve ser igualmente manifesta. Terceiro, aquilo que eu mencionei de Efésios 4, o compromisso com a verdade, o cuidado com o tipo de palavreado que eu uso, se é necessário ou não eu postar, e se isso edifica ou não pessoas. Se eu chegar à conclusão que eu errei em algum ponto, eu devo me retratar, seja pedindo perdão, e aí eu penso muito o seguinte, Marcos, eu acho que o pedido de perdão ele tem que acompanhar a publicidade do erro. Se eu cometi um erro dessa ordem no ambiente digital que foi muito geral, o meu pedido de perdão tem que alcançar o maior número possível de pessoas. Porque talvez tenha gente que foi ofendida que eu nem sei quem é. Agora, se foi num âmbito muito restrito, eu peço perdão naquele âmbito restrito. Seja do grupo da família ou de um indivíduo apenas. Mas a confissão e o pedido de perdão sempre é necessário quando um erro, um pecado foi cometido, né? Um outro ponto que eu penso, e ele é muito interessante, eu lembro certa vez um colega me pediu isso, alguém muito ativo na rede social, com opiniões muitas vezes muito fortes, ele me disse: Helder, eu gostaria de pedir que eventualmente você acompanhasse minhas postagens e se você perceber que aquilo que eu estou falando ou escrevendo agride, machuca, que você me exortasse. E ele falou: e com todo amor eu vou atender. Eu achei muito legal isso, viu, Marcos? Muito humilde da parte dele. Uma demonstração de maturidade. Sim. Que por mais posicionamentos fortes que ele possa ter, nem por isso ele deve deixar de ouvir ou de ser repreendido por pessoas que estão enxergando aquela situação de uma outra perspectiva, né? No ambiente acadêmico, a gente chama isso de peer review,
é aquele ponto de revisão, é alguém que está nos lendo e que eventualmente vai nos dar algum feedback, algum retorno daquilo que nós escrevemos, né? Eu acho isso importante, eu acho isso legal. Temos, para as pessoas que são muito ativas na internet, né, que de vez em quando elas conversem com pessoas que leem, que acompanham, como tem sido a postura, o linguajar, se tem edificado ou não. Acho que isso é importante. E um outro ponto, né, talvez, acho que teriam vários, mas o último que eu queria colocar é sobre a pergunta anterior. Precisamos discernir se o ambiente virtual é a plataforma para todo tipo de opinião. Ou seja, não poste tudo que talvez você gostaria, porque nem tudo que você gostaria é necessariamente digno em Cristo de uma postagem. Então, isso me ajuda a criar mecanismos de reflexão, de avaliação do se devo ou não, como devo postar ou não, que palavreado usar ao mesmo tempo que eu lido com as opiniões dos outros, né? E como eu falei, a maturidade ela é dinâmica, é alguma coisa que nós vamos crescendo e sendo aperfeiçoados em Jesus. E seria muito legal que essas pessoas mais ativas na internet pudessem, daqui 5 anos, se existir rede social, né, a gente não sabe o que tem aí pela frente, né, mas se existir ainda, e talvez sejam outras, olhar para 5 anos atrás e perceber o quanto elas cresceram, o quanto elas amadureceram em Jesus nessa área, né? Então, essa avaliação constante é extremamente importante também. Excelente. Pastor, eu quero agradecer demais por essa conversa, que eu acho que é extremamente urgente e necessária, e eu louvo a Deus por pastores como o senhor aí, que conseguem dialogar com essa nova geração, que tem se esforçado em estudar fenômenos como esses, né, e consegue trazer isso à luz da Bíblia. Eu vou até ler um comentário aqui do Luciano Andrade, que falou: professor Helder, meu filho estudou no Palavra da Vida e teve a honra de ser o seu aluno. Deus te use para semear nos corações jovens dessa geração. Amém. E essa é nossa oração mesmo, e agradeço mais uma vez, pastor, pelo seu tempo aqui, por disponibilizar o seu tempo para conversar com a gente nessa tarde. Privilégio meu, viu, Marcos? É sempre uma alegria. Acho que os temas são sempre muito pertinentes. A sabedoria com que vocês escolhem esses temas é muito, muito legal, podendo dialogar com cultura, com realidade, e como você coloca toda a sua equipe, né, sempre pela perspectiva do Evangelho. Porque o Evangelho é a nossa vida, né? O Evangelho é a nossa mente, é o nosso comportamento, por causa do que Jesus fez por nós. Então, muito obrigado. Sempre que possível, conte comigo. É uma alegria, um privilégio poder partilhar desse tempo com vocês. Amém, pastor. Um grande abraço para o senhor e para toda a família aí. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso Conversa da Tarde. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Continue conosco, a gente volta já já. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro,
Samuel Vieira, Yon Ku, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. Estamos de volta com Conversa da Tarde e agora eu quero mostrar para vocês alguns vídeos do nosso pastor Hernandes Dias Lopes, que vai contribuir, vai colaborar aqui com o nosso tema de hoje, que tem tudo a ver com internet, redes sociais, e eu sei que em algum momento a gente se questiona, né? Será que a gente precisa usar a internet para pegar o evangelho? Será que a gente pode fazer isso? O pastor Hernandes contribui aqui com a nossa conversa de hoje. Vamos ver. É importante entender isso. Nós temos que usar todos os meios, todos os recursos da tecnologia moderna para levar com mais agilidade, com mais expansão e abrangência a palavra de Deus. E nós temos que usar o rádio, nós temos que usar a televisão, nós temos que usar a internet, nós temos que usar as redes sociais, nós temos que usar a literatura, nós temos que usar o contato pessoal, ou seja, todos os meios legítimos, lícitos, precisam ser usados para que a palavra de Deus possa avançar com mais celeridade e alcançar mais pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Essa é uma entrevista um pouco antiga que o pastor deu, né? Mas que nos encoraja a utilizar as redes sociais não para debates inúteis, não para brigas, contendas, não para confrontar pessoas, mas para expandir o reino de Deus, para apresentar às pessoas Cristo Jesus. Que nós possamos seguir esses conselhos aí do nosso pastor, e ele também vai nos mostrar agora nesse próximo vídeo como a internet é uma ferramenta poderosa que precisamos saber utilizá-la com sabedoria. A importância das redes sociais. Eu acho que nós vivemos, Soraya, no período mais fantástico da história da humanidade. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo hoje, com todas essas ferramentas nas mãos. Ele que, sem recursos, percorreu todas as províncias do Império e plantou igrejas, e influenciou cidades, províncias. Paulo hoje com televisão, com rádio, com YouTube, com Facebook, com Instagram, com as redes sociais nas mãos, já faria uma revolução mundial. Nós não podemos pregar para 4 paredes hoje se nós temos janelas abertas para o mundo. É um crime de mordomia, de uso dos dons, dos recursos, eu apenas me contentar em falar para 4 paredes, seja com um auditório de 100 pessoas ou de 10 mil pessoas, se eu posso falar para o mundo. Isso aí, que Deus nos ajude, né, a utilizarmos as redes sociais com sabedoria para a honra e glória do nome dele. Eu vou terminar o nosso programa de hoje por aqui, vou mostrar para vocês uma música que a gente sempre termina o nosso programa, né, louvando ao Senhor aí, com a Débora e seus convidados. Nós vamos terminar o nosso programa de hoje aqui, mas eu quero te convidar para segunda-feira, às 2h30 da tarde, estar aqui acompanhando o nosso programa mais uma vez, toda segunda e quarta, às 14h30. Eu espero por você aqui na IPPTV. Que Deus te abençoe e que essa música fale ao seu coração. Louvemos ao Senhor, louvemos ao
ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei.